Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um bate-papo aqui comigo, que eu estou contando um pouco sobre o meu testemunho de vida, um pouquinho da minha história, um pouco de psicologia e um pouco de Deus também. Então eu misturo tudo isso e eu venho falar aqui pra vocês. No episódio de hoje é o terceiro episódio. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência dos Estados Unidos, né? A minha escolha profissional, sobre os vestibulares, aquela época de loucura, e a minha ida para os Estados Unidos. Eu vou tentar ser mais sucinta, mas como tem muita coisa, eu quero partilhar muita coisa com vocês, vamos ver quanto tempo vai dar esse vídeo. Eu passei um período de pandemia no colegial. Primeiro, segundo e terceiro ano foram pandemias. No final do terceiro começou a voltar as coisas normais. Então, foi um período de muita adaptação e readaptação depois que eu voltei no presencial, né, no último ano. E pra mim foi muito difícil. Por quê? Eu não sabia exatamente o que eu queria. Aliás, eu sempre quis saúde, cuidar das pessoas, sempre quis isso. Mas no último ano minha cabeça ficou assim a 1000 por hora, porque eu me perdi total. E aí essa volta abrupta no presencial, com o vestibular, com um monte de pressão de professor externo, amigos, meus pais nunca pressionaram, assim, mas eram as pessoas e eu mesma. Eu sempre me cobrei muito, sempre fui muito perfeccionista, ainda sou, não me sinto boa o suficiente. Eu ainda estou em processo para melhorar tudo isso. Mas na época era uma 17, 18 anos, né? Então, todo esse processo, todas essas informações foram muito jogadas assim em cima de mim de forma muito rápida. E eu não sabia o que eu queria de faculdade. Então eu acabei prestando muitas provas de vestibulares, se eu não me engano, 12, 10, e era super aleatório, era administração, era psicologia, era medicina, dessas principalmente 3 áreas. Eu não passei em nenhuma, gente. Eu fiz mais de 12 provas e não passei em nenhuma. Eu fiquei tão frustrada, porque eu sempre estudei muito, sempre sabe, me punia mesmo, sabe, por não conseguir. E eu fiquei muito chateada, foi um período muito difícil, que eu estudava muito, que eu não treinava direito, era uma coisa que eu amava fazer, que era uma válvula de escape. Então eu me pressionei muito e tirei a minha válvula de escape. Último ano, eu acho até difícil para falar que eu tinha, mas não tive diagnóstico, mas eu sabia que eu estava vivendo um período muito difícil de depressão. Por quê? A depressão, que era esse excesso de pressão em cima de mim. Essa depressão. E eu nem me tocava, gente. Uma vez que eu fui no grupo de oração, eu estava ajoelhada lá, e aí o Astromar pegou e falou assim: olha, você, menina, não sei o que lá, que tá prestando um monte de prova, você está com depressão. Tipo, pede pra Deus agora que ele vai te tirar. E, tipo, na hora, gente, saiu tudo de mim, sabe? Eu não sabia que eu tava. Deus falou pra mim, olha, você é você, sabe? Tipo assim. E aí, naquele momento, assim, sabe quando você libera aquele peso enorme do seu corpo? E aí, eu também contei um pouquinho rapidinho. Aí, eu desandei, assim, gente, sabe, não desandar, mas eu saí do lugar, porque eu tava presa em tudo isso, de não ter passado, de não ter conseguido. E Papai do Céu falou pra mim assim: escreve tudo que você quer de sonho, compra uma imagem de São José e coloca embaixo dele dormindo, tinha que ser São José dormindo. E eu fiz isso. Em pouco tempo, as portas se abriram. Começou a surgir várias oportunidades para eu ir para os Estados Unidos. Um amigo meu falou assim: Kátia, isso é pra você, vamos atrás. Aí ele me ajudou em todo o processo, indicou gente que era para eu ir falar. Foi assim, em poucos meses. Foi assim, em 2, 3 meses eu já tava para ir. E eu tava tirando carta de motorista, então eu terminei a carta de motorista e fui. Claro, ainda tive muitos perrengues, me embananei com algumas coisas nesse meio processo, que eu não tô preparada ainda pra falar, mas depois eu falo. Mas os relacionamentos também tinha me envolvido com uma questão e depois eu não tava conseguindo sair, então assim, enfim, depois eu conto essa parte. Mas eu consegui ir para os Estados Unidos. E foi muito difícil, gente, assim, arrancar o band-aid.
Pra vocês terem uma ideia, eu saí do aeroporto de Presidente Prudente até o aeroporto de Houston, que foi onde eu cheguei, chorando. 24 horas chorando. Então foi um processo bem difícil pra mim. Mas eu cheguei. Inclusive, quando eu fui entrar lá no aeroporto e tudo mais, eu tava tão nervosa, tão ansiosa, que eles perguntaram meu endereço, eu não sabia, gente, eu não tinha decorado, eu não sabia. E aí a moça, gente, como que você vai num lugar que você não sabe o endereço? Olha as coisas. Mas eu voltei pras filas, respirei fundo, aí eu decorei o endereço na fila, e eu falei pra ela, e ela me liberou pra entrar. Os primeiros 2 meses foi tudo muito lindo, muito novo, muita novidade, muita coisa. Parecia um High School Musical, então assim, era mil maravilhas. Só que aí depois que passou essa fase do encantamento, que você entra na vida real, eu puxa e aí dá aquele baque. Né? Então eu fui para ser atleta nos Estados Unidos, ia estudar na faculdade, eu morava na faculdade. Tinha uma amiga, colega de quarto que era brasileira, isso me ajudou muito no processo. E só que aí eu comecei a ter muita dor no ombro, né? Primeiro pelo treino, que era muito forte, era muita academia, eram 2 treinos, tinha 3 vezes na semana dobra. E meu pai não tava lá, então meu pai que sempre me viu meu ombro, cuidou de mim. Então isso foi muito difícil processar que eu estava crescendo, que eu estava sendo independente, que eu tinha que treinar, me cuidar e tomar as vitaminas e tudo sozinha, sabe? Então esse band-aid arrancado foi tudo isso. Então desses 2 meses, eu cheguei em agosto, setembro, lá por outubro eu comecei a ter esses efeitos de tipo assim, meu Deus, eu tô sozinha, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Foi um momento de muita noite escura, né? A Noite Escura da Alma, que é aquele livro de São João da Cruz que eu super recomendo para você assistir. Mas eu estava vivendo uma noite escura. Então eu tinha acabado de sair, né? Dezembro de 2021, que eu tava passando por um processo de depressão. Em agosto, setembro, outubro, quase um ano depois, eu comecei a entrar meio que tudo de novo, a reviver tudo isso. Então, e eu tava sozinha. Então, assim, eu passava noites chorando e rezando e tentando sair. Só que uma coisa é certa, tudo isso foi necessário para eu crescer espiritualmente. Se eu não tivesse passado por tudo isso, por esse sofrimento, então eu falo que, de boa, gente, foi necessário, eu precisava passar. Porque eu cresci muito espiritualmente. Então, assim, era noite chorando em casa, crise de ansiedade. Aliás, em casa não, né? Na faculdade, porque eu morava dentro da faculdade. Eu tive crise de ansiedade, que teve uma vez que eu fui parar no hospital de lá, que inclusive a conta veio caríssima, porque o hospital de lá é super caro. É minha amiga, colega de quarto que me levou. Então, esses foram os primeiros 6 meses lá no... Primeiros 2 meses, assim. O primeiro mês foi maravilhoso, não tive nada. No segundo mês que eu comecei a ter isso, a crise, um pouco de depressão. Mas eu tava indo, tava levando e crescendo espiritualmente. E aí teve uma hora que eu ajoelhei, tava rezando, grupo de oração também do Astromar, e chorando, e rezando, 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 e pedindo muito alguma coisa pra eu sair, pra eu melhorar, pra eu não sei o que dava pra fazer. E minha mãe e meu pai estavam no Magnífica, no acampamento de oração de Nossa Senhora. E aí nisso a gente pedindo. No dia seguinte, quarta-feira à noite, né, provavelmente, porque era o grupo de oração. Aí na quinta de manhã, a minha treinadora, ela era de Israel, ela veio falar comigo, ela falava, não, porque você tem que ir para aquela igreja, porque você tem uma pastora brasileira. A pastora brasileira, ela falava. E eu falei, gente, já é a resposta, já é a ajuda, né? E aí no domingo, na mesma semana, eu fui. E aí eu conheci a família brasileira, que eu tenho eternamente gratidão, que eu sou apaixonada por eles, assim, pelo carinho, por tudo. Não tenho nem... Sabe quando você não tem como agradecer? Não tem o que fazer pra pagar o que eles fizeram por mim. Porque eles me salvaram de tudo isso. Eles me deram um apoio emocional, eles me deram um apoio familiar, que eu não tava tendo ali, eu tava sozinha, tipo, na faculdade. E a molecada da faculdade também, gente, só bebia, não queria saber de nada. Tipo assim, não podia beber nem usar droga, né? Porque a gente era tudo atleta, mas o pessoal usava. E eu não gostava disso, então era muita festa e tal, eu não gostava muito disso. Minha praia é família, é acordar cedo, é treinar, é igreja, é isso. Eu não consigo me adaptar a outra coisa.
E aí eles vieram, e então assim, tipo, foi em setembro, eu lembro certinho, porque foi o aniversário do pequeno, né? Eu não vou expor nomes, mas eles sabem quem eu tô falando. Então foi 29 de setembro, aniversário. Então eu cheguei em agosto, primeiro mês foi tranquilo. Em setembro que começou a pegar, final de setembro ali. E aí, tipo assim, já veio essa resposta de Deus. Então assim, foi excepcional. Nunca mais tive problema, assim, dessa ansiedade, dessa depressão. Nos meus 2 anos lá, eu tive um crescimento absurdo espiritual. Participei da igreja. No outro ano, que isso era setembro, então eu passei novembro, dezembro e janeiro. No que eu voltei em janeiro, assim, pra lá, eu fui chamada pra cantar e tocar na igreja. Então, uma coisa que eu amo fazer. E assim, gente, e quem sou eu, plena brasileira, que não sei nem falar inglês, né, sem sotaque, fui chamada a cantar lá com eles. Então, assim, foi uma resposta absurda de felicidade que eu tive ali, de apoio e, assim, só gratidão. Então, aquilo ali encheu meu coração. Foi muito difícil pra eu voltar também, porque eu fiz os 2 anos. Aí tem outra questão, né? Aí eu fiz os 2 anos de faculdade, terminei. E aí eu fiz um retiro de mulheres. No final de tudo, eu tinha terminado os 2 anos. Em maio de 2024, eu fiz esse retiro das mulheres. E foi, assim, excepcional. Um, eles têm uma questão de orar em línguas, de interpretar, que é, assim, excepcional, gente. Eles são muito carismáticos lá. E me identifiquei muito porque aqui a igreja que eu participo também é carismática e muita sabedoria da Bíblia. Eles sabem, eles leem. Todas as mulheres têm, assim, relacionamento com Deus. Elas tiram 1 hora ali do dia, todos os dias, para ter essa conversa com Deus, essa reunião, esse relacionamento, que é essencial, assim, para tudo que você vai fazer. Então eu aprendi tudo isso com elas, essa intimidade, esse relacionamento. E esse retiro foi muito bom, curou muitas coisas internas que eu estava precisando. E foi o encerramento do ciclo dos Estados Unidos. O retiro das mulheres encerrou o ciclo. E aí, Deus me falou que era pra eu voltar pro Brasil, que era pra eu voltar pro Brasil. Só que eu, gente, teimosa, falei, não vou voltar, não vou voltar, eu vou ficar. E aí eu arrumei um trabalho, né? Aliás, eu já tinha assinado com a próxima faculdade. Eu assinei com a próxima faculdade que eu iria. Ia ser, assim, tipo, 3 vezes mais cara da que a outra que eu ia. Ia ser muito mais caro. Meus pais estavam muito preocupados de não ter condição de pagar. Eu ia ter que trabalhar em 2, 3 empregos ali, estudar e treinar. Talvez eu não ia dar conta, gente. Eu tenho quase certeza que eu não ia dar conta. Aí eu já tinha começado a namorar com o João aqui no Brasil. Então a gente já tava namorando, então esse era o meu cenário. Deus pedindo pra eu sair, eu querendo ficar, arrumando faculdade, arrumando emprego pra eu trabalhar lá. E só que aí eu já tinha uma casa pra morar também. Só que as coisas começaram a desandar. As coisas começaram a desandar pra eu sair dos Estados Unidos e fazendo eu mudar pro Brasil, né? Porque o emprego que eu tava começou a não dar muito certo, a casa que eu tava ficando começou a não dar certo. Enfim, a minha emoção voltou, toda aquela crise de ansiedade de novo. Eu não tava conseguindo lidar com a pressão que tava vindo de novo comigo. E a minha avó aqui no Brasil ruim, as condições assim dos meus pais também não estavam tão boas também para me manter lá. Então foi tudo isso. E aí eu resolvi vir. Só que isso impactou tanto na minha vida, porque eu gostava tanto de ir lá, eu tinha um crescimento, eu tinha tanto financeiro também, um crescimento financeiro muito bom, um profissional muito bom, tava tudo muito bom, sabe? Mas eu não tinha, por exemplo, o João lá comigo, eu tava vivendo um relacionamento à distância, e Deus tava me pedindo constantemente para voltar. E aí eu tomei essa decisão, falei, não, poxa, tá dando errado aqui, tá pedindo pra eu voltar, e aí eu voltei. Mas para eu processar essa informação de eu ter que voltar foi muito difícil. Até hoje ainda tem os resquícios, mas eu já melhorei muito. Mas toda vez que tocava no assunto, aquilo me doía, porque eu sentia que eu fracassei, eu não consegui, sabe, continuar, eu não consegui terminar, eu me sentia uma fracassada mesmo.
como se... E eu gostava muito. E sabe o que faz analogia? Que até o João, meu marido, fala muito, que o povo caminhando no deserto, que saiu do Egito e ia pra Terra Santa, né? E aí o povo no deserto reclamando do deserto e falando da cebola do Egito. Trazendo essa analogia, né? Que eu fiz uma confusão, não sei se vocês vão entender. Mas era assim, eu já tinha saído, só que eu queria voltar, eu queria voltar, eu queria voltar. E eu não tava vivendo o presente. Eu fiquei quase um ano assim nisso, sabe? Não vivendo aqui, insatisfeita comigo, não boa comigo. Porque eu não tava bem, eu queria voltar, eu queria voltar. Né? Então eu tive que passar esse ano, foi um processo também para amadurecer tudo isso. Parar de reclamar, né, do Egito. E calma, que você vai chegar na Terra Prometida, né? Mas para mim entender que eu tava nesse deserto, que era para sair do Egito, para chegar, isso seria um processo muito difícil. E também enxergar que eu não era uma fracassada, que eu tinha realizado tudo o que eu queria, que eu já tinha conseguido, já tinha crescido, já tinha encerrado o ciclo de lá e estava na hora de voltar. Né? Que nem hoje contando para vocês, só de falar isso já tá me libertando, já tá me curando também de tudo isso que eu vivi, de tudo isso que eu passei. Então, é um pouquinho sobre isso, né? E aí, foi esse processo, o quanto foi bom, o quanto foi necessário, o quanto eu já superei, passei também, e o que Deus me queria. A passagem que Deus tinha me falado era Abraão e o irmão Ló. Que o Abraão e o irmão dele, o cunhado, não lembro direito o que era o Ló, mas eles eram parentes. Eles ambos estavam prosperando muito e eles iam ter que se dividir em escolhas de 2 terras. Então Abraão falou assim: escolhe um lado, eu vou para o outro. E aí Ló escolheu o lado do rio do Egito. E aí o Abraão escolheu o outro lado. E aí Deus falou bem assim para ele, que a bênção não está no lugar, mas em você. A partir do momento que eu aprendi isso, que a gente viu outras provações também para confirmar essa passagem que Deus de novo estava me mostrando, que eu vou contar no próximo vídeo, não vou falar agora. Mas de novo ele confirmou que a benção tá na gente. Independente se eu tô nos Estados Unidos, se eu tô no Brasil, se eu tô em cidade A, cidade B, cidade C, tá em mim. Então, a partir do momento que eu soube disso também, eu comecei a libertar tudo isso para trás e conquistar coisas novas e a prosperar na vida. E quando eu falo de prosperar, não é só no âmbito financeiro, mas é em todas as áreas. Âmbito religioso, âmbito espiritual, relacionamento, profissional também. Então tem todos esses âmbitos que faz você ser uma pessoa próspera. Na saúde, no físico também. Então, isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Como foi a minha vida ali, né, nos Estados Unidos, esses 2 anos. E eu fui vitoriosa de em 20 minutos contar tudo para vocês, né? E como Deus também me falou tudo isso, dessa bênção estar em você e não na terra de onde você tá. Então, aonde você for, se você é ungida por Deus, se você ama Deus, se você faz tudo do jeito que Ele quer e é obediente, não seja como eu que fui desobediente, mas se você é obediente, Ele vai fazer você prosperar em qualquer coisa, em qualquer área, em qualquer lugar. Então, esse é o ensinamento do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo eu vou falar um pouquinho do casamento.